Olá, estudantes da educação de jovens e adultos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de linguagem e suas tecnologias, língua portuguesa. Eu sou o professor Ivaí. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos trabalhar, olha só, a terceira etapa, ensino médio, segundo semestre, módulo 1, unidade 1, aula 2. E o que nós vamos falar? Sobre os elementos da comunicação e as funções de linguagem. Então, para começarmos a nossa conversa, nós vamos falar sobre os elementos da comunicação. Quem que está envolvido em uma conversa? Como que ocorre esta comunicação? Bom, então é sobre isso que nós iremos falar, os elementos da comunicação. Para que haja essa comunicação, quem são os envolvidos? De que forma que se estabelece essa conversa? É o que nós vamos, então, detalhar a partir de agora. Os elementos da comunicação, derivado do latim, o termo comunicação, comunicare, significa partilhar, participar de algo, tornar comum, sendo, portanto, um elemento essencial da interação social humana. Partilhar, participar de algo. Então, sempre que acontece algo importante nas nossas vidas, nós recorremos a alguém para contar esse fato interessante. Ou mesmo, quando a notícia não é muito agradável, que nos deixou num estado de tristeza, enfim, nós normalmente comunicamos ou contamos para alguém essa situação. Então, a comunicação é participar algo, é partilhar. Prosseguindo, a linguagem é uma forma de comunicação, sendo a língua um tipo de linguagem. Ela também está diretamente ligada a esse ato humano, tão interessante. E aí, sobre essa comunicação, sobre a linguagem e a língua, nós falaremos sobre os elementos que compõem a comunicação. Então, nós teremos um emissor, um receptor, uma mensagem, um código, um canal de comunicação, ok? Bom, aqui olha só, a partir dessa imagem, e detalhadamente nós iremos então conceituar, mas nós vamos a partir dessa imagem já fazer uma visualização de como que ocorre essa comunicação. Nós temos um emissor, o emissor, a pessoa que partilha uma informação. Então essa informação, ela irá chegar a quem? A um receptor, aquele que está te ouvindo. Se você está partilhando algo, significa que há o quê? Uma mensagem. E nessa mensagem é importante que você identifique qual é o referente dessa mensagem, qual é o assunto, qual é o tema que está sendo abordado. E o código, qual o código que está transmitindo esta informação? Seria por telefone? Seria quando você ouve um rádio? Quando você vê a TV? Qual que é o canal? E aí nós vamos identificar até de que forma que chega até você esta mensagem. Bom, quando nós falamos em emissor ou falante, o emissor é aquele que fala, é aquele que se dirige a alguém para partilhar, para compartilhar algo. Olha aqui na tela. Emissor é o locutor ou falante, é aquele que emite a mensagem para um ou mais receptores. Por exemplo, uma pessoa, um grupo de indivíduos, uma empresa, dentre outros. Então, o emissor é aquele que comunica-se. E quem é o receptor? O receptor eu posso chamá-lo de interlocutor ou ouvinte. É aquele que recebe a mensagem emitida pelo emissor. Um exemplo bem prático aqui. Nesta aula, eu sou o emissor, o falante, aquele que estou apresentando uma mensagem, neste caso, uma aula de língua portuguesa. E você, estudante, é o receptor, o interlocutor, porque você está recebendo esta mensagem do seu professor. Vamos a mais alguns aspectos sobre esses elementos? Então, só para a gente entender, o emissor, aquele que fala, aquele que compartilha algo. E o receptor é aquele que ouve, o ouvinte, ele vai ouvir a sua mensagem. E, claro, quando nós falamos em mensagem,
é o objeto utilizado para comunicação e ela representa um conteúdo, ou seja, um conjunto de informações. Então, a mensagem é um conjunto de informações. O que nós estamos aqui partilhando? Né? Nós estamos partilhando sobre um momento agradável, um momento festivo do aniversário de um parente, por exemplo. Né? O que nós estamos partilhando nesse momento? Eu estou contando a respeito de um filme interessante que eu assisti. Então, quando nós falamos em mensagem, né, nós estamos falando de um conjunto de informações transmitidas. E para que essa mensagem seja transmitida, nós utilizaremos um código. E o que é esse código? Ele representa um conjunto de signos, sejam letras, imagens ou sons. Então, o código pode ser um texto escrito, pode ser uma imagem ou até mesmo a fala, né? Através do falante é o código que nós utilizaremos. Então, serão utilizados na mensagem, por exemplo, a língua portuguesa, seja escrita, seja através dos sons. Outro aspecto importante para que aconteça esta comunicação é o canal estabelecido para que haja essa comunicação. Então, o que está sendo utilizado para que essa comunicação chegue até você? Qual que é o canal, né, que você está tendo acesso a esta aula? Fica claro? Vamos lá, para a gente entender melhor? O canal de comunicação corresponde ao local, ou seja, o meio onde a mensagem será transmitida. Por exemplo, o jornal, um livro, uma revista e a televisão. Ou essa informação pode chegar através de uma ligação de telefone e entre outros canais que poderão ser utilizados aí nesse contexto. Um WhatsApp, por exemplo, é um canal onde se estabelece uma comunicação. Então, aqui neste caso, qual é o nosso canal de comunicação? Entendido? Bom, olha só, quando nós falamos de mensagem, um canal de comunicação, o emissor, aquele que fala, o receptor, aquele que ouve, também nessa mensagem existe o quê? Um contexto. A esse contexto nós chamamos de referente. Trata-se da situação comunicativa em que estão inseridos o emissor e o receptor. Então, o referente é o contexto, em que situação que houve essa comunicação, o assunto ali abordado. E aí nós temos aqui um gráfico, né, que vai nos mostrar de fato como que acontece. Eu tenho um emissor, né, que é o produtor da mensagem. Ele pode ser um escritor e ele pode ser um falante. E esse emissor, ele vai enviar o quê? Uma mensagem, um texto, uma ideia que será transmitida a quem? A um receptor. Esse receptor, ele pode ser o destinatário, ele pode ser um leitor ou um ouvinte, um telespectador, se ele estiver assistindo, por exemplo, esta aula a partir da TV, do computador. Nós vamos ter o código, a nossa língua portuguesa, né, o canal, de que forma que essa mensagem chega até você, e o referente aqui. Qual que seria aqui, nesta nossa aula, o nosso referente? A aula de língua portuguesa e sobre a nossa comunicação. Bom, para que a gente entenda tudo isso, olha o que ocorre. Todo sistema de comunicação é constituído por um conjunto de elementos que é utilizado em cada ato de comunicação para assegurar a troca de informações. Então, por exemplo, o meu exemplo aqui hoje, na sala de aula, em que a matéria está sendo explicada pelo seu professor, esse seu professor é quem? Ele é o emissor, ele é o locutor, porque é ele quem está falando. E você, estudante, você, os seus colegas, são os receptores, ou seja, vocês estão me ouvindo. E a mensagem são as informações transmitidas pelo professor com o código, que é a língua portuguesa, o nosso idioma. O canal, ele pode ser a voz dele, o material didático e o contexto e o referente é o ambiente da sala de aula nas situações comunicativas
produzidas dentro desse dia. Nós estamos falando sobre comunicação. Há um outro aspecto que são denominados ruídos. Os ruídos é o que atrapalha essa comunicação. Você vai ser promovido. E aí, o receptor, meu Deus, eu vou ser demitido. Houve um ruído, um barulho, ou a voz foi baixa, ou passou alguma coisa que atrapalhou essa comunicação. Então, o ruído atrapalha, né, através do meio utilizado, o entendimento desta mensagem, beleza? Bom, agora nós vamos falar sobre as funções da linguagem. Toda linguagem ela tem uma função. Vejamos. Quando nós falamos em função da linguagem, são as formas como cada indivíduo organiza a sua fala, dependendo da mensagem que se quer transmitir. Então, quando nós temos uma função referencial ou denotativa, qual que é o objetivo? Informar. Então, quando você lê uma notícia no jornal, quando você ouve no rádio, quando você assiste essa notícia na TV, você está observando que a função dela é informar sobre algo, sobre um acontecimento. Então, a função da notícia é uma função referencial ou denotativa. A função referencial ou denotativa tem o objetivo de informar. Então, a notícia tem a função referencial, denotativa. Quando nós falamos em função emotiva ou expressiva, ela está centrada no próprio emissor. Fala dos seus sentimentos, fala dos seus desejos, das suas saudades. E a gente vai perceber sempre, olha, a primeira pessoa, ele está falando dele mesmo, olha, apagar-me, diluir-me, desmanchar-me, até que depois de mim, de nós, de tudo, não reste mais do que charme. Paulo Leminski. Então, quando eu falo da função emotiva, o emissor ele fala da sua própria vida, ele fala dos seus próprios sentimentos. A função poética ou literária, ela está associada a uma mensagem de comunicação, né? A linguagem poética objetiva preocupa-se com a escolha das palavras para transmitir emoções, por exemplo, a linguagem literária. Então, a poesia, a música, né, ela visa, de fato, apresentar essa função poética literária. Não te amo mais, Clarice Lispector. Não te amo mais, estarei mentindo, dizendo que ainda te quero como sempre quis. Tenho certeza que nada foi em vão. Sinto dentro de mim que você não significa nada. Não poderia dizer mais que alimento um grande amor. Sinto cada vez mais que já te esqueci. E jamais usarei a frase eu te amo. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. É tarde demais. E aí, olha só, para você reconstruir a mensagem com o sentido oposto. Vamos começar a ler ao contrário. É tarde demais. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. Eu te amo. E jamais usarei a frase já te esqueci. Sinto cada vez mais que alimento um grande amor. E eu não poderia dizer mais que você não significa nada. Sinto dentro de mim que nada foi em vão. Tenho certeza que ainda te quero como sempre quis. E estarei mentindo dizendo que não te amo mais. Perceberam? Então esta é a linguagem poética, né, que transmite as emoções. A fática tem o objetivo de estabelecer ou interromper a comunicação. Olha aqui, ó. Oi, eu, Calvin. Como vai? Um belo dia lá fora, não? Então, essas reticências, esses pontos de interrogação. Ouça, eu suponho que você deve estar pensando, por que eu liguei? Então, o objetivo é estabelecer ou interromper uma comunicação. Então, usamos, por exemplo, no início da conversa para verificar se estamos sendo ouvidos. Então, quando você pega o celular, o telefone, oi, alô, oi, tá me ouvindo? É uma verificação para ver se o outro está te entendendo nessa comunicação. E claro, a linguagem fática, ela dá ênfase para continuarmos essa comunicação ou não. A função conativa ou apelativa,
relacionada ao receptor. A linguagem conativa está presente nos textos publicitários. Então, a função conativa ou apelativa. Então, nos comerciais de TV, para vender um produto, compre batom, compre batom, compre. O verbo vem dando uma ordem, compre, visite nossa loja, venha nos conhecer. E o batom é um produto aí de chocolate, né, que a criança tem desejo. Compre batom, compre, compre. Olha só a insistência. A função metalinguística relacionada ao código da comunicação, uma vez que a sua função metalinguística tem o objetivo de explicar o código. Quer ver? Olha só o exemplo aqui no dicionário. A palavra, o vocábulo palavra, é um substantivo feminino. O que significa? É uma unidade linguística dotada de um sentido, constituída por fonemas organizados numa determinada ordem, faculdade de falar, doutrina, ensinamento, promessa verbal, sentença. Então, a função metalinguística, qual que é o objetivo? Explicar o código. Você viu que a palavra, né, que esse vocábulo, a palavra, ela foi explicada aqui nos seus mínimos detalhes. Compreendido? É importante que vocês façam uma recordação, uma revisão, para entenderem um pouco melhor sobre esse conteúdo. Então, a aula de hoje foi sobre linguagem e comunicação, linguagem verbal e não verbal. E até a próxima. Valeu! Valeu!